quebrando. O batalhão que eu servi foi praticamente dizimado, né? Não tem mais, não tem pouquíssimas pessoas ainda lá. A maioria ou morreu, ou foi embora, ou se machucou. E o que você viu, assim? Ah, cara, a gente vê de tudo, né? Assim, uma coisa que me marcou muito na Ucrânia foi ter ajudado a salvar um ucraniano, né? De tudo que eu vi lá, isso assim que eu fiz, participei, me marcou muito, porque o cara estava praticamente dado como morto, sofreu eu estava ocupando uma posição, né, com os brasileiros, e tinha uma outra posição um pouco à frente da nossa, uma parte alta, e essa posição era a porta do inferno aberta aqui na Terra, meu irmão. Os caras ali onde eles estavam eram atacados assim 24 horas. E de vez em quando alguém se machucava lá e tal. Aí chegou um toque no rádio, né? Pedindo suporte para remoção. Que tinha alguém ferido lá nessa região específica. Eu não vou falar nome aqui para poupar, né? Até porque os caras ainda estão lá. Estão brigando por esse território. E o trabalho era remover o cara da linha de frente e levar ele até um ponto onde o blindado conseguisse chegar para evacuar ele e levar para um hospital. E aí pediram 2 voluntários para ir ajudar na remoção. Aí eu falei, eu vou levar 3. Eu estava na posição ali, eu era o mais antigo, né? Então estava no comando da fração, naquele momento ali. Aí fomos eu, o Lobo e o Caatinga. Atravessamos um vale que depois eu fui descobrir que era um campo minado. Nossa. Fui saber depois. Poderia ter explodido lá. Tem coisa que é melhor a gente não saber, né, meu irmão? Se eu soubesse, talvez eu não sei o que eu teria feito, né? De repente eu ia sair de onde eu estava e dar a volta para acessar o local, não sei. Mas aquilo, né? Sem saber, a gente atravessou aquele vale ali que estava totalmente minado, cheio de crateras, buraco, de tudo quanto é tipo de artilharia. E atravessando nós encontramos um outro pessoal, 2 ucranianos que estavam no caminho, também indo lá para ajudar na remoção. E aí dali nós direcionamos para a posição do cara, que estava debaixo de bombardeio. Então a gente removendo o cara, escutando os barulhos à distância. E você anda na direção do barulho, na direção do problema, né? E aí encontramos o pessoal que já estava trazendo o cara no meio do caminho, o cara grande, pesado, com a cabeça aberta. Nossa. E aí enrolaram um pano nele para poder poupar, né? Pelo menos de contaminação. Porque o ambiente é muito inóspito na Ucrânia, né? As posições de trincheira normalmente são próximas de plantações. E onde tem plantação tem roedor, muito rato. E onde tem rato tem doença, né? Então, o cara com ferimento na cabeça aberto, se cair um morteiro, né, próximo, qualquer terra que vier e cair na corrente sanguínea pode, né, terminar de matar o cara por infecção. Então, aquela cena já me impactou muito, né, cara? E a gente tirando o cara com maior dificuldade, cara. Aquele clima, né? Você achar que vai cair uma bomba em cima de você a qualquer momento, a gente andando e o cara era pesado, meu irmão, grande. Eram 9 caras para carregar um. Não tem como se proteger de uma coisa que você não sabe onde vai cair, né? E a gente andando e ouvindo, bum, 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 e explosão para trás, explosão à frente. E o que os caras tentaram... Assim, depois de muito tempo, você fica analisando e lembrando das coisas. Eu fico juntando quebra-cabeças, né? O que os russos estavam tentando fazer? Durante a nossa remoção, a gente estava extraindo o cara, eles estavam tentando acertar a gente no começo, né? Lá a posição que ele estava. Então nós nos deslocamos de um ponto, enquanto a gente estava indo para lá, a gente estava ouvindo o barulho das explosões. A gente indo em direção. Depois a explosão ela parou de onde estava e começou a bater lá no final, para onde a gente teria que levar ele. Ou seja, os russos estavam tentando já acertar o blindado que ia remover ele. Então, assim, é uma operação de altíssimo risco, de altíssima periculosidade, né? O risco de morte ali de 0 a 100 é 98, vamos botar assim. E arriscando 9 vidas para salvar uma, que talvez não fosse salva. E ainda assim, ninguém se omite. Ninguém fala, não vou não, porque está muito perigo. Ninguém. Quando eu falei, pessoal, estão pedindo 2 voluntários para a gente resgatar um ucraniano. Vambora? Na mesma hora. É mesmo? O Lobo falou, meu nome é pronto. Já começou a equipar. Eu tenho tudo isso filmado. Eu tava com o meu capacete com câmera, liguei a câmera. Até para se eu morresse, eu queria pelo menos que a minha família soubesse como eu morri. Para não ficar ouvindo história dos outros.
Pra não ficar imaginando que eu morri na mão de russo, como refém, porra assim, sabe? Então eu liguei a câmera, na verdade eu minto. Não fui nem eu que liguei. A minha câmera, eu achei que tinha ligado, mas estava descarregada. Foi a câmera do Caatinga, que estava com a gente. Nós dois ligamos, né? Mas a minha câmera descarregou. E a dele que continuou gravando. E eu tenho todos esses vídeos. Então, na hora ele equipou, eu equipei, o Caatinga equipou, a gente já atravessou o vale, fomos lá, pegamos o cara, meu irmão, aquele pau no gato sem massagem, né? Explosão de um lado, daqui a pouco a explosão mudou de lugar, começou a bater no outro. E aí no final, descendo uma linha de árvores, que, cara, foi uma caminhada. Depois eu medi no mapa, né? A distância que nós andamos carregando o cara, dava 1.800 metros, né? Carregando o cara, 2 quilômetros de caminhada. E colocamos ele dentro do blindado e o blindado foi embora. Acabou que o lobo, na hora da gente colocar ele no blindado, ele entrou no blindado pra puxar o cara. Por quê? Pra puxar o cara pra dentro do blindado, porque é uma portinha pequenininha. Tá. Então, cara, a gente todo equipado é uma merda pra passar ali. Então ele entrou pra puxar o ferido, né? Quando o ferido entrou, o cara, pum, a porta fechou, o blindado foi embora. Eu falei, puta merda, e o lobo ficou dentro. Eu falei, meu irmão, tomara que não acertem um blindado, porque o alvo vai ser sempre o blindado, né? E nessa eu e o Caatinga, a gente já começou a voltar para nossa posição, né? Para atravessar o vale de novo. E ouvindo as explosões no caminho, os caras tentando acertar o blindado, mas não acertaram. E quando a gente chegou na nossa posição, que a gente dá aquela respirada, né? Tu para pensar no que tu fez, o risco que foi. E aí, assim, é uma coisa que realmente comove, cara. Eu fiz o máximo que eu podia para tentar salvar uma vida. Não eu, né? Mas aquele grupo, aqueles 9 caras ali se dispuseram a morrer para salvar uma vida que estava praticamente perdida. Deu certo. E de alguém que você não conhece, né? Eu nunca nem tinha visto, né? Deu certo porque depois dali ele foi removido para um hospital de campanha, do hospital de campanha foi removido para um hospital padrão. E até onde eu sei, o cara estava vivo. Tanto que depois eu até ganhei um pet, né? De um ucraniano que era amigo dele, me abraçou, me chamou de irmão, aí deu um pet e tal. E isso mexeu muito comigo, né? É realmente algo... De tudo que eu fiz ali, eu acho que isso foi o mais... que teve mais valor pra mim, assim. Ajudar a salvar a vida de um cara. E tu vai pra guerra, tu vai pensando no contrário, né? Não em salvar, né? Vai pensando no contrário. Mas quando você acaba fazendo isso sem... Eu nunca imaginei que ia participar de um resgate num nível de risco daquele ali. Vocês chegaram a ter confronto homem a homem com o assim, onde eu estava eram posições defensivas. Nós tivemos contato com tropa russa. Uma posição defensiva, ela fica esperando? Você fica guardando uma linha pro russo não passar por você. Você não precisa avançar, você só aguarda aquilo. Você fica parado, né? Tem as trincheiras ali. Trincheira que nem de filme... É muito parecido com o que eu acho que é pior do que É pior? As de filme são até bonitinhas, assim, né? As nossas trincheiras literalmente eram buracos feitos na lama, na terra, né? Tinha fedor de rato, né, cara? Troço higiene zero e tal, muito lixo em volta. É engraçado, né? É até interessante isso. O soldado brasileiro, ele é treinado aqui. Eu vou falar, depois de tanto tempo, hoje eu vejo com muito bons olhos a formação do combatente brasileiro. Porque assim, a gente quase não tem possibilidade de se envolver numa guerra. Mas se tiver, eu acho que a capacidade dos soldados de adaptação ela é muito grande. Ah, é? Por exemplo, a gente quando é recruta e está fazendo... Não sei se no exército inteiro é assim, né? Mas eu servi no Corpo de Fuzileiros Navais. Eu, quando recruta, o que eu aprendi? Você vai cavar a trincheira, você não pode deixar nada em volta dela, lixo, coisas que entreguem a posição, que denunciem que alguém passou por ali e tudo mais. E todo brasileiro que eu operei lá, né, eu vi que tinha essa disciplina. Pegava o lixo, guardava num saco, enterrava ou jogava num local onde era apropriado para isso. Só que quando a gente chegava nas posições onde ficavam as trincheiras, cara, parecia um lixão. Literalmente esses lixão, aterro sanitário. Lixo espalhado para tudo quanto é canto em volta. Muito lixo, muito rato. Nossa. Muito bicho em volta. E eu já atribuo isso ao treinamento de alguns que passaram por lá pela trincheira que não tiveram essa formação.
talvez até a possibilidade que a Legião Internacional, né, deu de não militares operarem lá. Tinha alguns caras que estavam lá que nunca tinham sido militares. Muito cara da França, né, da Inglaterra, mas eles tinham sido o quê? Vigilantes, né, profissionais de segurança privada. E, no entanto, foram aceitos, porque tinha o treinamento de médico de combate, essas coisas. Só que não tinha essa doutrina, né, que pelo menos o brasileiro eu sei que tem, cara. E, cara, era muito lixo em volta, realmente parecia um lixão, um aterro sanitário. Eu tô traduzindo aqui. E isso traz problemas pra gente. Primeiro problema, o russo levanta um drone, a primeira coisa que ele vai ver é onde tem lixo, tem gente. Se tem lixo, tem gente ali. E esse é um dos motivos de onde eu ficava, né? Eu e a equipe que estava lá, ocupava, a gente sofria ataque de drone toda hora. O drone sobrevoava a gente, ficava soltando granada, brincando de jogar granada em cima da gente. Então, nessas horas tu se enfia na trincheira, não tem muito o que fazer, porque o bicho tá alto, tu não consegue ver. Quando você escuta ele, é porque ele já está em cima de você soltando a granada, porque ele vem muito alto, e de repente ele já desce, solta a granada e sobe de novo. E não há muito o que fazer, se defender. É difícil acertar tiro num drone, a não ser que você esteja numa posição privilegiada e vendo ele. E aí ele desce, se aproxima e tudo mais, você consiga acertar, porque ele é pequeno, né? E se desloca muito rápido. Tem drone que, esses FPV da vida, chegam a atingir aí acho que 120, 130 km por hora. Você chegou a ver algum drone ou não? FPV? FPV não. Agora, esses outros que lançavam granada e morteiro, toda hora. Atacavam a gente toda hora. A minha posição foi atacada várias vezes por granada. Inclusive nesse dia que eu tô falando, né, do resgate do ucraniano. Quando a gente chegou do resgate, parou na posição e começou a meio que descansar, né? Veio o drone e começou a tacar granada na gente. Logo depois do ataque de granada, a gente teve contato com tropa russa. Teve soldado russo vindo na nossa direção. E foi um curto tiroteio, né? A gente fala assim, porra, tiroteio. A gente tá falando de 15, 20 segundos. É muito rápido. Cara, eles vêm, a bala voa, acabou, o cara volta, recua. Por quê? A nossa posição era uma posição de defesa. E tinham posições mais importantes do que a nossa. Por exemplo, essa onde nós fomos resgatar o ucraniano, toda hora eles eram atacados. A nossa, por que era menos atacada? De infantaria, pelo menos. Para eles chegarem na nossa posição, eles teriam que passar pela posição mais alta, que era justamente onde nós resgatamos o ucraniano. Então os caras lá de cima conseguiam ver o terreno. Então quando eles vinham na nossa direção, os caras de cima davam apoio, eles atiravam neles. Então era mais difícil chegar na nossa posição, mas de vez em quando eles iam. Mas era tudo muito rápido, grupo de 5 soldados, e aí abria fogo e daqui a pouco para. Mas o nosso maior problema, acho que na linha de frente inteira, primeiro, artilharia. Não há o que negar quanto a isso. Artilharia é o quê? Pro cara que não conhece, né? São aquelas peças, canhões, que são carregados por caminhões, o cara monta no terreno, ou o próprio caminhão já tem na caçamba dele o canhão que é o autopropelido, né? E também a gente pode englobar nesse contexto os morteiros, que são os tubos de 1,5 metro, 2 metros, dependendo do calibre. Você coloca as ogivas ali, ele lança e aquilo pode ter alcances variados de 2, 3, 4, 5, 7 quilômetros, né? Até mais, né? Os canhões que são autopropelidos, tem uns que chegam a 40 quilômetros. Não sei se chega com precisão, mas eu pesquisando, lendo, eu vejo que tem uns que são um alcance muito longo. E nosso maior problema é esse, a artilharia em primeiro lugar. Em segundo lugar, os drones. Os drones são realmente que é uma coisa nova na guerra, né? Na verdade é o futuro, né? A guerra não é o futuro, agora eu vou falar que é o presente. Já é o presente, né? É o presente. O drone, eu já falei isso em um momento anterior, né? O drone transformou um soldado no exército de um homem só. Por que isso? O cara bota um fuzil, um capacete, colete, pega a mochilinha dele com munição, comida e bota um drone dentro e as granadas. Aí o cara vai para a linha de frente, chega numa posição igual a essa que eu tô falando que eu ocupei, né? Que a gente ficava defendendo. Ele tem a opção agora de pegar o drone dele, ligar, levantar, coloca nele ali um morteirinho, uma granada, levanta, localiza a posição russa, vai lá, solta a granada, mata um soldado inimigo, volta com o drone. E levanta o drone e fica olhando para saber se está tendo alguma movimentação de tropa inimiga, para saber se tem blindado. Identificou o blindado,
Pega o drone, prende uma ogiva de RPG, lança o drone kamikaze em cima dele, explode um tanque. Um soldado sozinho e tem capacidade de fazer isso tudo. Então, os drones... Mais do que um sniper tinha no passado. Muito mais autonomia. Inclusive apoiar um sniper. É. Né? O cara levanta o drone e localiza o inimigo. Aí fala pro sniper, sabe? Se você tem um sniper na equipe, falou, camarada, tem um cara lá a tantos metros na direção tal. Se você parar aí e começar a procurar, tu vai achar o cara. E até para auxiliar, na verdade você auxilia tudo, né? Você auxilia o sniper, você auxilia a artilharia, você auxilia as outras posições que estão margeando a sua, para avisar que tem... Porque antes você não tinha essa visão global, assim. Macro. É uma macro, né? É. Você tinha aquela visão do cara do binóculo, não sei o quê. Acabou. Hoje a guerra... E satélite também, né? Que deve ter informação pra caramba. Eu quando estava lá, um amigo meu, Soio, né? Codinome Soio, porque ele já trabalhou no Soio em Angola, com a antiga Blackwater, que não existe mais, né? Hoje é Queda, meu nome. E enquanto eu estava na Ucrânia, quase que todos os dias ele me mandava fotos de satélite por calor da região onde eu estava, da posição da trincheira que eu estava. Então eu sabia que a 600, 800, 900 metros à frente eram posições russas. E quando estava muita movimentação, as imagens eram muito puxadas para a cor vermelha. Então todo dia ele me mandava, João, aí na tua frente, onde você tá quente, meu irmão. Olha o mapa como é que tá. Movimentação de blindado, da porra toda. Tem de tudo aí. E às vezes mandava e tava já tudo verdinho, já com menos movimentação de tropa. Então, o satélite ele é fundamental. Mas acho que o drone ele tá fazendo mais diferença na prática do combate em si do que o próprio satélite. É, mais rápido, né? O satélite você depende de um monte de coisa, de autorização, né? É. E o drone não. E tem drones, cara, com capacidade aí de voar tão alto que cobre áreas de quilômetros e quilômetros de distância. Então, com o próprio drone você faz meio que um papel reduzido de um satélite num quadrante só, né, de mapa, né, cara? Com certeza. E esse medo...